Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Nova Gênesis, e a mais esse que será provavelmente um dos lameloguias mais polêmicos do canal. Hoje nós vamos refutar um dos maiores mitos recentes da cultura pop. Vamos falar sobre X-Men, sobre o código de moralidade próprio dos quadrinhos e dos super-heróis raiz, e sobre como esse código não tem nada a ver com a aberrante moralidade woke que temos por aí hoje em dia. Então, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever se não for inscrito, e sem mais delongas, vamos ao vídeo. Ok, no direto ao ponto, os X-Men foram criados para ser uma analogia para minorias? A resposta é um simples e retumbante não. Veja aí o que o próprio Stan Lee já falou em inúmeras ocasiões sobre a criação dos mutantes. I had already done the Fantastic Four, and I had done Spider-Man, and I had done the Hulk. And I was looking for something else to do, and I thought the Fantastic Four was kind of successful, so I would do another group. But as you probably know, the toughest thing is to figure out where does a superhero get his or her power from. I mean, how many people can be bitten by radioactive spiders or zonked by gamma rays or cosmic rays? And I don't know that much about rays. I had run out of rays. So I was really stymied, and then inspiration hit. I realized I'm going to take the cowardly way out. If I say that my heroes are mutants and they were just born that way, I don't have to explain anything. I don't have to use radioactivity. They're born that way. That's it. Take it or leave it. So I was able to come up with a whole caboodle of heroes who were born that way. See, that's how clever, how inventive I am. They're born that way. Now leave me alone. Ou seja, Stan Lee estava preocupado primeiramente em criar boas histórias. Isso é o que tem que ficar absolutamente claro antes de seguirmos adiante. Ele fez o Professor Xavier cadeirante, por exemplo, não porque sentiu que faltava representatividade PCD, como diriam os lacradores de hoje, mas porque achou interessante o contraste entre uma mente extremamente poderosa e um corpo fraco. Sim, é fato que posteriormente Stan Lee reconheceu uma possível metáfora sobre a intolerância nessas histórias, e chegou até mesmo a dizer que talvez estivesse falando sobre intolerância de forma inconsciente. E na verdade, dado o contexto da época, é natural que as pessoas fizessem essa associação. Afinal, estamos falando do período da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, quando ainda vigorava o apartheid, quando haviam banheiros separados para negros e brancos, e um negro teria que ceder seu lugar para um branco no busão. É um contexto infinitamente diferente do nosso, em que as grandes questões sociais são coisas como forçar todo mundo a adotar uma nova língua bizarra, ou incentivar crianças a se mutilarem de forma irreversível para mudar de sexo. Mas vamos lá. Mesmo considerando o contexto da época, ainda assim é preciso ser dito que durante muito tempo as histórias dos X-Men não foram sobre perseguição de humanos a mutantes, racismo ou qualquer coisa do tipo. Na verdade, uma história como essa só foi acontecer de fato em 1981, na HQ Dias de um Futuro Esquecido, ou seja, 18 anos depois do surgimento dos X-Men em 1963. E mesmo assim, os mutantes não estão sendo vistos com desconfiança simplesmente por serem mutantes, mas por causa das ações dos mutantes malignos. É uma história de viagem no tempo e de um futuro dominado por máquinas, os Sentinelas. Um roteiro visionário que precedeu tanto Matrix quanto o Exterminador do Futuro. Nessa história, Kitty Pryde volta no tempo para impedir o assassinato do senador Kelly pela Irmandade do Magneto, evento que deu início à perseguição da raça mutante. Preste bem atenção no que é dito aqui. Kelly é um homem decente com uma preocupação legítima sobre o número de mutantes no mundo. A Irmandade matou o coitado para ensinar todo mundo a temer e respeitar o Homo Superior. O plano deles provocou exatamente o contrário. Os mutantes se tornaram objetos de medo e ódio. E fecha aspas. Mais do que por serem diferentes, os mutantes começaram a ser estranhados pela ameaça real que passaram a representar para a sociedade. E apenas isso já desmonta toda a narrativa lacradora em cima dos X-Men. Mas ainda temos coisas muito mais surpreendentes para mostrar. E eu quero começar fazendo uma distinção definitiva
entre a moralidade simples dos quadrinhos clássicos e a aberração ideológica que temos hoje. E para isso, eu vou ler aqui um texto do Stan Lee justamente sobre intolerância. Vamos lá. Abre aspas. Racismo e intolerância estão entre as mais mortais doenças sociais do mundo hoje. Mas, diferente de uma equipe de supervilões fantasiados, eles não podem ser parados com um soco na fuça ou um zap de uma arma laser. A única forma de destruí-los é os expondo, mostrando-os como o mal insidioso que são. O intolerante é um odiador irracional, alguém que odeia cegamente, fanaticamente, indiscriminadamente. Se o seu problema é com um homem negro, ele odeia todos os negros. Se uma pessoa ruiva ofendeu ele uma vez, ele odeia todos os ruivos. Se um estrangeiro venceu ele na entrevista para um emprego, ele odeia todos os estrangeiros. Ele odeia pessoas que nunca viu, que não conheceu com igual intensidade, com igual veneno. Agora, não estamos querendo dizer que é injustificável um ser humano se incomodar com outro, mas ainda que todos tenham o direito de não gostar de outro indivíduo, é totalmente irracional, patentemente insano condenar uma raça inteira, desprezar uma nação inteira, difamar toda uma religião. Cedo ou tarde, devemos aprender a julgar pelos nossos próprios méritos. Cedo ou tarde, se um homem deve um dia ser digno de seu destino, então temos de encher nossos corações de tolerância, porque é então e só então que seremos verdadeiramente dignos da ideia de que o homem foi feito à imagem de Deus, um Deus que chama todos nós de seus filhos. Paz e justiça por Stan Lee. E fecha aspas. O que vemos aqui não é um discurso de um ativista, de um militante político, mas um discurso humano, sóbrio e racional. Assim é a moralidade dos quadrinhos, constatações autoevidentes, universais, que não dependem de nenhuma teorização externa ou convicção religiosa e transcendem também qualquer posicionamento político. Quem em sã consciência discordaria uma vírgula do que foi dito aqui? Bom, por mais bizarro que possa parecer, a ideologia woke tem um problema grave com essas afirmações. Afinal, Stan Lee reconhece plenamente a possibilidade de haver intolerância contra ruivos, por exemplo, contra qualquer raça, nação ou religião. Enquanto isso, sabemos que a ideologia woke funciona através de castas fixas de opressores e oprimidos, e que para eles todo o ódio que os supostamente oprimidos cultivem pelos opressores é justificado. Então a questão que fica é: por que trocar a moralidade simples e efetiva dos quadrinhos, que tem de fato o poder de unir as pessoas, por essa ideologia moderna, completamente passional, ensandecida e que pretende sim colocar uns acima de outros, que cobra reconhecimento de privilégios, dívida histórica e tudo mais? Perceba que o que está rolando na cultura pop é justamente isso, uma vingança, uma cobrança de dívida histórica. Eles odeiam que esses personagens sejam brancos, que sejam héteros, eles odeiam que a cultura americana tenha sido fundada com base nesses personagens. E por isso querem mudá-los, reescrevê-los, substituí-los. Será que o Stan Lee que eles adoram citar quando é conveniente para a narrativa deles, concordaria com essa abordagem? A resposta aqui, mais uma vez, é um retumbante não. Aqui temos duas notícias que mostram isso. Na primeira, o ator Andrew Garfield sugeriu que o Homem-Aranha se tornasse bissexual, ao que Stan Lee respondeu brincando que acho que um sexo é o bastante para qualquer um. E na segunda, Stan Lee diz que se incomoda com a substituição de personagens consolidados por versões diversificadas, e que preferia que essa turminha criasse novos personagens ao invés de mexer nos antigos. O que aconteceu depois dessas declarações? Vocês já sabem, né? A turma do amor, que prega respeito e tolerância, mas não respeita nem tolera ninguém, está xingando ele até hoje no Twitter. Agora, para fechar esse vídeo com chave de ouro, nós vamos provar a você que além de não ser o woke, na verdade a mensagem de X-Men é uma negação direta de todo o vitimismo e revanchismo pregado por essa ideologia. E se segure na cadeira, porque o que você vai ver e ouvir a seguir vai explodir a sua mente. Essa cena é da história Atração Fatal, de 1993, e pode ser encontrada também na publicação X-Men Gigante, volume 2. Nessa história, temos um confronto direto e visceral entre Professor Xavier e Magneto. Vamos ver o que é dito aqui. Abre aspas. Eu me escondi atrás de nossas diferenças filosóficas por tempo demais, sempre querendo perdoar suas transgressões.
Eu não posso mais fazer isso. Você demonstrou ser incapaz de mudar de rota e eu indisposição para fazer decisões difíceis. Talvez cada um à sua maneira, nós dois tenhamos falhado, Magnus. Você, por falhar em se erguer acima dos horrores que foram feitos a você no passado. Abrindo parênteses, olha aqui a dívida histórica sendo refutada pelo Xavier, né? Continuando. E talvez eu tenha falhado também, negado a necessidade de parar tais horrores, não importa o preço. No final, não importa o quão parecidos nós sejamos, é tudo sobre a diferença fundamental em nossas visões, Magnus. A minha é um sonho de viver em harmonia com aqueles que nos temem e nos desprezam, de fazê-los ver o erro no caminho deles. Não importa as dificuldades que teremos que suportar, os sacrifícios que tenhamos que fazer para atingir esse objetivo. Um parênteses aqui. Desde a primeira edição, a missão dos X-Men é proteger a humanidade dos mutantes maus. Eles já reconheciam que a humanidade poderia temê-los, afinal, eles são seres superpoderosos. Mas eles tomaram em suas próprias mãos a responsabilidade sobre como os mutantes seriam vistos no futuro. Bom, continuando. E a sua simplesmente demanda que dominemos aqueles que se opõem a nós, não importa o preço em sofrimento e degradação. A diferença entre nós é aquela entre luz e trevas, amor e ódio, vida e morte. E fecha aspas. E aqui, quem prestou atenção já percebeu para que caminho foi a analogia dos mutantes minorias, né? Quem é que busca respeito através do choque, da intimidação, do aparelhamento do poder estatal, do cancelamento de reputação, etc. Pois é, agora complicou. Foram vocês, lacradores, que se colocaram nessa analogia. Vocês forçaram que essa analogia é a interpretação oficial de X-Men. E agora vocês vão ter que lidar com o fato de que seu modus operandi coloca vocês como os vilões dessa analogia, coloca vocês do lado Malcolm X da história, como vocês mesmos dizem. E do lado oposto de tudo aquilo pelo que os X-Men lutaram. E aí eu refaço a pergunta que fiz no meio do vídeo. Por quê? Por que trocar a moralidade altiva, responsável, digna, racional dos quadrinhos por essa versão que só sabe cobrar dos outros e só pode dividir as pessoas? Bom, durmam com essa aí. Nova Gênesis agradece a todos que nos acompanharam até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, comentário e se inscrever caso ainda não seja inscrito. E até a próxima.